Será que teremos uma recessão nos Estados Unidos no segundo semestre e vai impactar o Brasil? É isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, onde eu vou mostrar a carta do gestor da Quineia, onde ele mostra indicadores que já começam a demonstrar ali uma desaceleração econômica nos Estados Unidos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte aqui o vídeo e compartilha com todo mundo, porque é conteúdo pesado para você que quer entender mais sobre investimentos. Bora pro vídeo! Então vou compartilhar com vocês aqui a tela, falando aqui da carta do gestor, falando do Forrest Gump. E a analogia aqui fica muito clara. Qual é a analogia? Estados Unidos está acelerado, taxa de desemprego em baixa, só que e o fôlego? O fôlego está acabando. Será que vai se manter para o segundo semestre esse fôlego? É isso que a gente vai mostrar aqui hoje nesta carta. Então na carta eles mostram ali, fala um pouco da história do Forrest Gump, que ele começa a correr, muita gente correndo, né? Após 3 anos correndo, ele para e fala: estou cansado e quero voltar para casa. E qual que é a analogia? Do mesmo modo que a economia global tem surpreendido a todos com sua vitalidade, há razões para imaginarmos que após ter corrido muito mais que o esperado, o segundo semestre possa trazer alguma fadiga inesperada. Ou seja, o mercado está em alta, o mercado está com a taxa de desemprego baixa. Lembrando que o Banco Central, no mundo todo, vem subindo taxa. Vem subindo taxa e mesmo assim não está impactando a economia. Os países estão crescendo, mesmo com a taxa de juros alta. Porém, uma hora a conta chega. Será que vai chegar agora? Então vamos lá. Passando aqui, a gente desce e aqui a gente vem no Corra Forrest Corra. Por quê? No final do ano passado se esperava para um crescimento de 23 baixo dos Estados Unidos, zona do euro, todo mundo vai começar a subir juros, tem que controlar a inflação, e o mercado todo precificou um crescimento muito baixo, no caso da zona do euro, até um crescimento negativo, uma recessão, né? Então, zona do euro aqui, lá em novembro do ano passado, estavam falando de reduzir 0,1 a economia, ou seja, encolher a economia da zona do euro. Já nos Estados Unidos chegou aqui 0,4, 0,3 e depois de fevereiro, dispararam as duas projeções. Então, o mercado ele ficou receoso, depois disparou novamente. E por que isso? Quando a gente olha para Brasil, vamos olhar primeiro o Brasil, também a gente não estava tão otimista, né? Se a gente olhar o gráfico de Brasil, vai ser muito parecido com o mercado não acreditando num crescimento alto para o Brasil para 2023, porém, quando soltou o relatório do primeiro trimestre de PIB, o mercado também se empolgou por conta do agro. Olha o quanto o agro pesou aqui no PIB do TRI, ou seja, muita coisa, né? O agro puxou o Brasil. Quando a gente olha para o mundo, teve um crescimento muito acelerado da poupança na pandemia, né? Muito dinheiro injetado. Por isso que a economia está conseguindo se manter, só que uma hora esse dinheiro acaba, porque gera inflação, o juro sobe, e está próximo de acontecer isso na visão da Quineia. Aqui um pouco do emprego, então pode ver que o emprego está em alta, ou seja, não preocupa. Será que os sinais vão começar a aparecer? Aí a Quineia começou a captar alguns sinais importantes. Mas antes disso, eles já falam, segundo semestre mais desafiador para a economia global. Por quê? Quando a gente olha para o passado e tenta prever o futuro, a gente olha aqui, caramba, sempre que a taxa de juros americana de 2 anos supera de 10 anos, é um indício de recessão. Que é 2 anos pagando mais do que 10 anos. É estranho, né? Porque 10 anos é um risco maior. Se eu falo, vou te pagar em 2 anos, é uma taxa. Se eu te falo, vou te pagar em 10 anos, você vai cobrar mais, certo? Nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos inverteu. E sempre que inverte isso, é um prenúncio de recessão. Por enquanto está segurando. Ele já está há um tempinho com a curva invertida, mas por enquanto está segurando, fica esse alerta. Além, é claro, do que a gente chama de PMI, que mede ali a produção do país, que também está em queda, e quando está em queda também prenuncia a recessão. Só que, aqui falando um pouco das contratações dos Estados Unidos, ele ficou em alta, começou a cair, mas ainda está em cima do patamar histórico, e vendas no varejo, excluindo automóveis,
também, apesar de estar caindo, ele está acima da média. Mas o que preocupa aqui para uma recessão? Mercado de trabalho, pessoal. Esse gráfico aqui é o mais alarmante. Por isso eu gravei o vídeo de hoje. Porque olha só, esse gráfico aqui mostra horas trabalhadas versus emprego. Ou seja, tem o emprego ali, os profissionais empregados, e tem o quanto que eles trabalham em média. Já estamos aqui no segundo mês com horas trabalhadas diminuindo. Então, mesmo com o emprego ali, com taxa de desemprego baixa, o que está acontecendo? Os empregadores, eles já estão começando a reduzir a jornada dos profissionais. Falando, ó, você não precisa trabalhar tanto assim. Fica aqui um pouquinho, fica mais um pouco em casa, vai ajustando isso. Porque nos Estados Unidos tem que lembrar que o contrato é muito mais flexível que no Brasil. Então, há essa flexibilidade, por enquanto, eles não estão mandando embora, né? Os empregadores não estão mandando embora, estão reduzindo a jornada. Porém, olha o que a Kinea traz aqui, ó. Empregadores parecem estar relutantes em iniciar reduções em seus quadros de funcionários que podem se mostrar inevitáveis conforme a economia desacelere. Então, conforme for desacelerando a economia, começa sim as demissões nos Estados Unidos. Esse prenúncio aqui vem da horas trabalhadas que estão caindo. Olha só, aqui que é o alarme para um segundo semestre mais baixo. Com o segundo semestre desacelerando, é claro que pode afetar o Brasil, sim. Aliás, o Brasil deve fazer um primeiro semestre bom, não tão bom quanto o primeiro tri, juntando os dois, né? Mas deve ser impactado pelo mundo. Aqui, mais algumas coisas que a gente está olhando, que a Kinea está olhando, que pode gerar ali uma crise. Então, eu vou deixar até aqui no link da descrição a carta para você poder analisar, para você poder ver tranquilamente. Se você gosta desse assunto de carta de gestor, coloca aqui, que daí eu trago várias cartas de gestores para vocês pensarem na cabeça de vários gestores. Hoje a gente está adentrando aqui a cabeça dos gestores da Kinea, que é uma baita gestora que existe no Brasil. Falar de China, né? Porque China também sempre preocupa. Olha só a atividade da China. Nós estamos, olha só, maio, quase zero, abril, negativo, março, muito baixo. O que o mercado espera aqui? Espera que a China coloque ali incentivos, o governo coloque incentivos para poder recuperar a economia. Então, olha só aqui, ó, o que a gente olha como as decisões de Xi Jinping em relação ao cenário, o que pode se concretizar, o que pode ter de ação. Olha só, setor imobiliário, relaxamento de restrições e taxas de mortgage, o aluguel, em cidades do segundo tier, tá? Ou seja, eles pegam ali, o que é o tier? São blocos, são níveis, no sentido de nível 1, nível 2, nível 3, que são aqui as maiores cidades, depois as segundas maiores cidades, depois as terceiras maiores cidades, então como se fossem classificações, tá? Mais liquidez para construtores finalizarem o projeto em andamento, tá? Então aqui, várias coisas que são as datas possíveis que podem ser utilizadas, ou seja, China depende do governo ir lá e injetar dinheiro, depende lá e colocar incentivos, senão a economia não anda e isso já é um bom tempo. Então o mercado está esperando ali algumas alternativas da China para se recuperar. O Brasil é um, né, que quanto a China estiver mais forte, mais ela vai comprar insumo do Brasil, tá? E aí o Brasil se fortalece também. Então China não rodando bem não é legal para o Brasil. Quando fala de Brasil, a gente teve várias surpresas positivas no sentido de a inflação vir caindo, porém parece que está perto do fim, essa inflação caindo. Agora a tendência é se manter ou até subir. Quando a gente pega a inflação implícita, que é a diferença entre taxa de juros total, né, nominal, menos a inflação, o que a gente pode ver que é um cenário que caiu muito de abril para cá, ou seja, quem estava em títulos de NTNB, pré-fixado, ganhou muito dinheiro aqui nesse período. Só que aconteceu em junho. Em junho voltou a subir um pouco. Tem a expectativa de continuar ganhando dinheiro e isso aqui cair? Tem, porém é muito baixo o prêmio hoje. O risco-retorno não está compensando tanto. Então, inflação dá para ganhar dinheiro? Dá, só que o que a gente chama de movimento tático, que é curto prazo. Eu vou observar e entender se tem prêmio
À medida que eu ganhe um prêmio aqui, ou seja, a taxa cai um pouco mais e eu ganhe, aí é a hora de sair. Não é mais um movimento estratégico que era antes, que é, pô, essa taxa ela vai cair. Eu vou me posicionar aqui porque uma hora vai cair. Ou vai ser em abril, em maio, junho, julho, mas essa taxa vai cair que está muito alta. É um estratégico. Eu me posiciono em relação ao cenário. No tático, eu já estou olhando como se fosse um trading. Pô, tem espaço, mas está arriscado. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Então a própria Kines posiciona com títulos de inflação tático para tentar ganhar nesse curto prazo e bolsa tática também, mesma coisa. No curto prazo tem espaço para a bolsa continuar subindo por conta dos juros caindo, mas a mesma coisa. Cuidado com a recessão no segundo semestre e aí isso pode afetar a bolsa americana, que afeta a bolsa brasileira aqui também. Então tem que ficar muito esperto, por isso que são movimentos táticos, tá? Em relação à inflação, olha o que acontece com o preço, né, da soja, milho e trigo em reais, voltando a subir. Isso aqui impacta forte a inflação, sim, tá? Então esse é o primeiro ponto, que está subindo ali os grãos e aliado com um cenário de El Niño forte esperado para o final do ano, pode trazer um cenário mais adverso à inflação de alimentos. Então alimentos que pesa bastante no PIB, tá com uma alta aqui acontecendo. Descendo aqui, vamos continuar aqui. Chegando perto do final, ele fala um pouco da questão da inflação, que eu trouxe até aqui, e seguimos taticamente construtivos. O que ele fala? Ele traz aqui as notícias do governo Lula e quais essas notícias vêm impactando a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio vem caindo e ele fala aqui, ó, caiu mais depois que Lula diminuiu o tom de economia, né? Dá para ver que teve um movimento ali de mais queda quando Lula parou de falar, em fevereiro, fala de Lula sobre mudança de meta. Então, pô, vai mudar a meta de inflação, isso aqui preocupa como um todo. O governo anuncia a volta parcial de imposto federal sobre combustível. Então, à medida que o governo ele sai um pouco de tentar impor coisas na economia, o dólar cai, ou seja, o real se valoriza, tá? Então, aqui ele mostra essa agenda como que foi feito aos poucos. Tá? E aqui o risco, né, que eles colocam, que foi 5,40, que o dólar estourou, foi quando a ala mais esquerda do PT parecia mais forte do que o esperado, que não está se concretizando de fato. Quando a gente olha as decisões que tivemos recentemente da meta da inflação se mantendo, ou seja, o Haddad conseguindo manter as metas do jeito que está, isso foi positivo. Arcabouço fiscal, que tinha uma preocupação muito grande, diminuiu a preocupação, mas há preocupação ainda. Tem uma carta da Quineia anterior que eles trazem essa preocupação, principalmente, eu vou falar aqui um pouco, mas principalmente do que vai ser ali nos próximos anos, né? Aqui fala um pouco do fim do JCP. Medidas adicionais, como o imposto sobre dividendos ou o fim do JCP, devem ser necessárias e podem gerar impacto relevante para o lucro da Bolsa. Ou seja, quanto mais as empresas geram lucro, mais a bolsa sobe. Se você coloca um imposto, as empresas tendem a lucrar menos. Lucrando menos, a bolsa cai. Então essa aqui é uma preocupação com a bolsa e os setores que devem ser mais afetados com isso. Tá? Então, em resumo, o que eu quero trazer aqui para vocês é isso aqui, ó. Então, quando a gente fala do arcabouço fiscal, a gente está falando do governo gastar mais nesses 2 anos aqui, mas para um terceiro ano ele tem que cumprir metas de receita. Então, para você gastar tanto, você precisa ter tanto de receita. Então, para você gastar R$100, você vai ter que ter R$100 de receita. Hoje não tem essa receita. O que o governo pode fazer? Ele pode vir e começar a taxar, que é o que está acontecendo. Eu vou começar a taxar vários setores para ter essa receita, para eu poder gastar mais. A questão é, quanto mais ele taxa, mais ele desfavorece a economia, mais ele gera impacto nas empresas. Logo, isso gera desaceleração. Então, olha o que pode acontecer. Esse aqui vai ser o grande desafio, né, do governo. Então, olha só, ou o governo consegue as fontes de receita e reduz o risco fiscal para o ano que vem, mas com isso impõe um aumento da carga tributária às empresas. Ou teremos um aumento do risco fiscal com o não cumprimento das metas. Então, ele não vai cumprir a meta se ele não pôr imposto. Mas se ele pôr imposto, ele desacelera a economia. É isso que a gente vai acompanhar aqui nos próximos meses e anos, tá? E aí ele fala aqui da posição, né? Hoje temos uma posição tática e moderada comprada em bolsa local e INTNB.
que foi o que eu trouxe aqui. Tática, estamos olhando moderadamente, pode ser que a gente mude esse cenário se a economia dos Estados Unidos desacelerar do jeito que está acontecendo ali, então ligar um alerta para horas trabalhadas. Estamos comprados na Libra e no Euro contra o dólar, então essa desaceleração da economia americana pode impactar o dólar, tá? Então não é só o real se valorizando, mas é o dólar se desvalorizando frente a várias moedas. Vendidos na Bolsa Internacional e comprados no ouro. Estão também aplicados em juros em algumas geografias, como no caso da Europa, ou seja, juros maiores em Europa, pré-fixado. Se lá no futuro os juros começarem a cair, então ainda está no movimento de alta, então está capturando uma taxa mais alta para a Europa. À medida que cair, ou seja, um movimento mais estratégico, ele ganha dinheiro com essa queda, tá? Então, uma carta muito bacana da Quineia. Entramos aqui na cabeça da Quineia e entendemos o porquê que pode haver uma recessão nos Estados Unidos, olhando para horas trabalhadas. Se você gostou desse conteúdo aqui, ó, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque só vem conteúdo pesado aqui para vocês. Várias cartas de gestores, dicas de investimentos, seja como você forma uma carteira, como você monta um portfólio de investimentos, eu vou trazer tudo aqui para vocês, certo? Então, te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!